queridos, o tema da meditação dessa noite se chama Em Busca da Realidade. Não deu tempo de eu fazer slide. Então, oi? Você coloca os versículos? Obrigada. Existem várias realidades, né? Mas hoje a gente vai falar aqui da realidade real, meio redundante, mas faz sentido, e a realidade ideal. A realidade real é a que está acontecendo agora, né? Está acontecendo na sua vida, é o hoje, é o que acontece. E a realidade ideal é aquilo que a gente gostaria que tivesse acontecendo. Você fica imaginando, crendo que pode acontecer, crendo que a realidade poderia ser diferente, aquilo que você gostaria que tivesse realmente acontecendo, que é o ideal, é o imaginário, né? E hoje todos nós estamos vivendo uma realidade, cada um a sua própria realidade. E quando encontramos, por exemplo, uma pessoa que faz tempo que a gente não vê, principalmente aqueles colegas de colégio, quando você encontra uma pessoa, qual que é a primeira coisa que você faz? Que você pergunta: e aí, tudo bem? O que você está fazendo? Não é assim que a gente faz? Você encontra uma pessoa que você quer saber o que virou, né? Resumindo, é isso. Fala, o que será que virou essa pessoa? O que acabou acontecendo com ela, no final das contas? A pessoa falava que ia fazer tantas coisas, né, principalmente no colégio, antes de fazer faculdade, está cheio de projetos. Aí, de repente, você encontra aquela pessoa e você fica querendo saber, né? A gente bate o olho e fica pensando assim, nossa, essa pessoa tinha certeza que ia casar logo, nunca casou. Aquela pessoa que você achava que ia ter tipo uma carreira, a pessoa está desempregada. Aquela pessoa que você achava que ia estar linda, está um horror. Né? E é verdade. E às vezes você fica imaginando, né? Nossa, aquela pessoa vai virar bandido, certeza. O cara está lá, médico formado, todo neurocirurgião. Você fica assim, gente, né? A gente idealizava um futuro e, de repente, aquele futuro não aconteceu. E quando as pessoas olham para a nossa vida, é a mesma coisa, né? As pessoas olham para mim e achavam que eu ia virar qualquer coisa, menos pastora. Quando tem gente que, né, que faz muito tempo que eu não encontro, que não sabe o que aconteceu, olha e fala assim, o quê? Você virou pastora? Pois é, casei cedo e falava que não ia casar, e me casei com um pastor que eu falava que odiava crente. Então, aconteceu. O que eu não tinha idealizado, mas era aquilo que Deus idealizou para a minha vida. Amém? E todos nós temos uma ideia sobre o nosso futuro e o nosso presente. Imaginamos como será ou como deveria estar sendo o nosso presente. E esse idealismo, às vezes, pode atrapalhar o nosso presente. Aquilo que a gente idealiza, às vezes pode atrapalhar a gente ser feliz no nosso presente. Como? Para a gente ver como, eu quero que vocês abram as suas Bíblias em Gênesis. Nós vamos estudar um pouquinho a vida de Jacó, Esaú e Rebeca. Gênesis capítulo, pode abrir no capítulo 25. Vou ler para vocês do versículo 21 ao versículo 28, que diz assim: Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela, então disse, se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor, respondeu-lhe o Senhor, 2 nações há no seu ventre, 2 povos nascidos de ti, se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão que segurava o calcanhar, com a mão segurava o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram de Jacó. Era Isaque de 60 anos, quando Rebeca lhes deu à luz. Cresceram os meninos, Esaú saiu perito, caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava Esaú,
porque saboreava da sua caça, e Rebeca, porém, amava Jacó. Então, a gente vai ver 3 realidades, a de Rebeca, de Esaú e de Jacó. Nós vamos começar pela vida de Rebeca. Ela recebeu uma promessa do Senhor. Obrigada, minha flor. Ela recebeu uma promessa do Senhor. Qual seria a promessa? Ela recebeu, aqui lá no versículo que eu não sei qual, entre 21 e 28, diz assim, que 2 nações há no seu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão, um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Que promessa é essa que Rebeca recebeu? Que Esaú iria servir Jacó, correto? Que uma nação ia ser mais forte do que a outra, então, presumidamente, Jacó seria mais forte a nação, porque a outra serviria a ele, correto? Mas, durante a caminhada dos seus filhos, algo aconteceu, que fez com que Rebeca começasse a duvidar dessa promessa. Ela não sentiu segurança nessa promessa. Não sei se porque via, sei lá, Esaú, né? Imagino, se ele era perito caçador, eu imagino que ele seja forte, né? Diferente. E a Bíblia fala que que Jacó gostava de ficar nas tendas. Ele fez um guisado gostoso para Esaú, acho que ele gostava de cozinhar. Então, eu fico imaginando Rebeca olhando o caçador e o cara que gostava de cozinhar, pensando assim, será que Jacó vai dominar Esaú? A realidade que ela estava vivendo parecia que não condizia... Tá certo essa palavra? Não? Sim, não? Ok, vocês entenderam. Não estava condizendo com o futuro que ela estava imaginando. Ela imaginava, ela recebeu uma palavra que Jacó iria dominar, ia ser mais forte que Esaú. Mas quando ela olhava a realidade dela, ela não acreditava nisso. Ela via aquele presente acontecendo e fazia com que ela pensasse, não. Tem alguma coisa errada, eu preciso fazer alguma coisa. Senão, Jacó não vai dominar Esaú. A nação que sairá de Jacó, pelo jeito, não vai ser mais forte. Não vai dominar. Então, talvez ela ficasse na cabeça de Jacó, né? Jacó, desde moço, né? A Bíblia fala que ela amava Jacó. Jacó, olha, quando você crescer, você vai dominar Esaú. Olha que legal. E foi fazendo aquilo, né? Foi fazendo aquela diferença. Foi investindo na vida do filho. E talvez ao ponto de fazer com que Jacó tentasse negociar a primogenitura do irmão. Bom, se eu vou dominar meu irmão, e essa é a promessa do Senhor, e eu não vou conseguir, por exemplo, brigando com ele, então eu preciso ser mais esperto. Então eu vou negociar. Então ele foi lá e negociou a primogenitura com o irmão dele. Rebeca acreditava na promessa, mas ela não conseguia discernir essa promessa. Quantos de nós imaginava que hoje ia ser tudo diferente? Não, quando eu me casei, eu imaginei que meu casamento seria diferente hoje. Eu imaginava. Não, eu imaginava que gravidez era diferente. Eu imaginava que os meus filhos seriam diferentes. Eu imaginava que a minha carreira ia ser diferente. Eu imaginava que um compromisso seria tudo diferente. Eu imaginava que a faculdade era uma coisa diferente. Eu imaginava que a minha célula ia ser diferente. Às vezes a gente se acha nessa realidade, como Rebeca. Não, eu achava que hoje ia ser diferente, porque hoje essa realidade que eu tenho é difícil acreditar nas promessas do Senhor. Que eu vou ser mais do que vencedor, de que eu e minha casa serviremos a Deus. A tua realidade está fazendo você duvidar das promessas do Senhor. Rebeca achou que Deus ia fazer diferente com ela. E Isaac
estava morrendo, no capítulo 27, pode passar sua Bíblia para o capítulo 27. E quando ela viu o marido dela morrendo e ela o escutou, ela falando para o filho mais velho, filho, vai buscar não é cordeiro, algum assado lá, não lembro, uma carne assada lá, vai matar o animal, vai cozinhar para mim e traz para mim aqui, que eu vou dar a bênção final, aquela especial para você. A minha bênção eu vou passar para você. E quando a Rebeca ouviu isso, ela entrou em desespero. Ela falou assim, não, agora é aquela hora. Sabe aquela hora H? Aquela hora que você está naquela situação que você fica assim, eu tenho que tomar uma decisão, eu tenho que fazer alguma coisa, eu acho que eu vou fazer bobeira, mas eu acho que eu tenho que fazer uma coisa agora, e você acaba fazendo a bobeira. Sabe? Aconteceu isso com Rebeca. Ela entrou em desespero, ela falou, se eu não fizer alguma coisa, a promessa de Deus não vai se cumprir. Então, ela foi lá e falou para o filho dela mentir. Falou para o filho dela roubar a bênção do irmão. Falou para o irmão se fantasiar dele, aproveitar que o pai era cego e então enganar o pai dele. Olha só o que Rebeca fez. Rebeca quis dar uma mãozinha para Deus. Ela quis ajudar Deus a cumprir o propósito dele. Você já se sentiu fazendo isso? Eu já. Não, Deus, é o seguinte, se eu fizer tal coisa, vai ser melhor para o Senhor. Só eu fiz esse tipo de oração já. Às vezes a gente se pega querendo ajudar Deus, tentando convencer Deus de que se Ele fizer de tal forma, as coisas iam ficar melhor, mas é tudo para a glória de Deus. Não é assim que a gente faz? Eu, pelo menos, já fiz isso várias vezes. Então, Rebeca, ela fica desesperada, vendo os planos dela sendo frustrados. Ela fica e faz esse absurdo. Faz esse monte de mentira, faz esse monte de enganação. E eu vejo muitas mulheres de Deus, por exemplo, desprezando homens de Deus. Não querem orar com eles, não querem compromissar, porque ela acha que o futuro dela é diferente. Não, se o cara não tem moto, se o cara não tem um carro, se o cara não tem uma carreira, se o cara não tem um emprego, se o cara não é o melhor hoje, então com certeza ele não é um homem de Deus para mim. Eu já vi isso muito acontecendo. Mulheres que acabam perdendo a oportunidade não querem nem orar pela pessoa. Queridos, quando eu me casei com o William, ele tinha uma moto e eu não tinha nada. Eu me casei, meu pai me deu uma moto. A gente se casou e eu mobilei minha casa com o Mercatudo. Eu não estou falando que as pessoas têm que ficar sem planejamento, não estou falando que as pessoas têm que sair fazendo loucura, tá bom? Não é isso que eu estou incentivando, mas eu estou querendo dizer que o futuro que Deus reserva para você, só Ele sabe. E que você tem que estar aberta a orar e buscar o centro da vontade de Deus e não buscar o centro do seu ideal. Amém? Porque às vezes nós nos fechamos com o nosso idealismo, aquilo que a gente acredita que Deus sonha para nós, e nos fechamos para qualquer outra coisa. Às vezes Deus está querendo te mostrar o futuro diferente que Ele tem reservado para você, e você não consegue enxergar, não consegue se abrir. Então, às vezes as pessoas acabam fazendo bobeiras, como Rebeca fez, porque acredita que está tentando encontrar uma promessa de Deus. Querendo encontrar oportunidades. Fazem acordos desonestos para conseguir uma promoção, para conseguir uma comissão melhor, falando que Deus e acreditando que essa é a oportunidade de Deus para ela ser uma pessoa próspera. Tem pessoas que acabam se entregando, por exemplo, à pornografia, porque tem um sonho de ter um casamento mais fogoso, um casamento mais picante, então se entrega à pornografia porque o sonho de Deus é que ele seja realizado na vida sexual dele. E as pessoas vão fazendo bobeiras porque acreditam que precisam viver o melhor de Deus. Só que para viver o melhor de Deus, a gente tem que andar nos caminhos do Senhor. E não querer pegar atalhos, como Rebeca fez. Amém? De fato, Rebeca conseguiu o que ela queria. Ela enganou, ela manipulou, e o marido dela deu a bênção para Jacó.
Isaac deu a bênção dele para Jacó, do jeito que ela queria, do jeito que ela planejou, ela conseguiu aquilo que ela queria. Isaac recebeu a bênção final, roubou a primogenitura de palavra com o irmão e roubou a bênção direta do pai, antes do pai falecer. Só que a forma, as consequências das atitudes dela foram desastrosas. Ela conseguiu o que ela queria, mas ela conseguiu também briga, ela conseguiu separação dos irmãos, ela conseguiu a raiva do irmão, ela conseguiu o temor, ela acabou com a família dela. O filho dela teve que sair, que ela tanto amava, teve que sair fugido para outra cidade, e a Bíblia diz que ela nunca mais viu o filho dela, que ela tanto amava. Vocês sabiam disso? Rebeca nunca mais viu Jacó. Quando ele voltou, ela já tinha falecido. Talvez tudo isso poderia ter sido evitado se Rebeca tivesse simplesmente confiado em Deus e rejeitado o engano e a dúvida. Vocês podem repetir isso comigo? Confiado em Deus e rejeitado o engano e a dúvida. Como poderia ser essa história toda dessa família se Rebeca tivesse confiado plenamente na promessa de Deus e não tivesse dado ouvidos ao engano do seu coração e à dúvida quanto à promessa e quanto àquilo que Deus tinha prometido para ela? Deus falou que ia fazer. Como será que poderia ter sido o final dessa história? Como será? Como poderia ser a sua realidade hoje se você tivesse confiado mais em Deus? Não tivesse feito tanta bobagem naquelas horas decisivas, naqueles momentos decisivos. Você já parou para pensar nisso? Como poderia ser a sua realidade hoje se você tivesse confiado mais em Deus? Vamos partir para a ótica de Esaú. Falar um pouquinho de Esaú. Esaú, como eu falei para vocês, eu acredito que era um homem forte, trabalhador, ele era o primogênito. Ele acreditava que sua vida estava feita porque ele era o primogênito, agradava o pai. Tudo era dele, tinha preferência do pai. Talvez não tinha ambições, porque já estava tudo certo na cabeça dele, né? O que estava reservado para ele já bastava para ele. Ótimo. Mas um dia ele foi surpreendido. Voltamos ao capítulo 25. Quem está com a Bíblia? Diz amém. O verso 29 ao verso 34 fala desse episódio que eu falei para vocês, de Esaú ter vendido a primogenitura dele. Diz assim: tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú e lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. E ele respondeu: estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito da primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas, e ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Todos que leem esse texto pensam assim: meu Deus, que burrice que Esaú fez. Vendeu uma coisa tão importante que a primogenitura, a bênção, uma bênção espiritual, uma bênção material, envolvia tudo por essa coisa ridícula que é um prato de comida. Né? Mas a gente pode enxergar muito mais profundamente a raiz da escolha de Esaú se a gente parar aqui e analisar. Por exemplo, aqui foi revelado o caráter de Esaú. O que a gente pode dizer do caráter de Esaú? Que ele preferiu satisfazer a sua carne, a sua fome, o seu desejo ali momentâneo, ao invés de pensar no seu futuro. Ao invés de pensar
no que ele estava perdendo no futuro. Hoje a primogenitura dele não servia para nada, mas e amanhã? Então a gente vê que Esaú se revelou uma pessoa totalmente que não liga para as coisas espirituais. Uma pessoa que está muito mais preocupada com o hoje, com o agora, com o seu desejo, com a sua vontade, do que com qualquer outra coisa. Ele nem hesitou. Quando ele recebeu a proposta, ele nem hesitou. Ele simplesmente falou assim, não, agora eu quero matar a minha fome agora. Eu quero satisfazer o meu desejo agora. Não me importa mais nada. Só pensou com a sua carne, com a sua alma. Não pensou não parou para orar, não pensou no que poderia acontecer. Ele simplesmente não pensou em nada. Ele ficou cego por um prato de lentilha. Ele dava muito mais valor ao material, à comida, do que ao espiritual, que era a bênção e a promessa. Era muito mais importante para ele a sua satisfação pessoal do que a aprovação de Deus. Esse é o problema de quem não tem ideal nenhum. Então, se a realidade atual não agrada, a pessoa faz qualquer coisa para que ela fique bem naquele momento. Porque ela simplesmente não projeta o futuro, ela não idealiza nada, ela não pensa em nada. Então, já que eu não penso em nada, o que me importa é o hoje, agora é a geração Carpe Diem, né? É a geração que só pensa no hoje, no agora, na sua realização. Então, eu gostaria que você pensasse agora em que direção as suas escolhas estão te conduzindo. Em que as suas escolhas diárias, aonde essas escolhas diárias estão conduzindo você? Será que você acaba fazendo a mesma coisa que Esaú? Fica preocupado demais com o seu momento, se você está em crise hoje, se você está feliz hoje, se você está passando por uma tribulação hoje, se você quer jogar tudo para o alto hoje, porque hoje você não está bem, porque hoje você está passando por um problema, então você é capaz de jogar ministério, Deus, família, tudo para o alto, porque hoje não está do jeito que você está gostando, do jeito que você gostaria que estivesse. Será que eu valorizo tanto as experiências do presente que eu não consigo me disciplinar para aguardar, para esperar Deus fazer? Para esperar Deus mudar a minha história, mudar a minha sorte, mudar a minha vida? Será que o meu eu, aquilo que eu gosto, aquilo que eu quero sentir, é maior, é mais importante do que qualquer outra coisa? Porque Esaú fez isso. A satisfação dele era maior do que qualquer coisa. Será que eu acabo fazendo a mesma coisa? A gente olha e fala assim, que ridículo, Esaú vendeu a primogenitura dele por um prato de lentilha. Será que eu estou fazendo isso todo dia? Será que eu sei esperar? Será que eu devo me dar o prazer, por exemplo, de comer certas coisas, sabendo que eu estou em cima do peso, que isso não vai me fazer bem? Será que eu devo ficar tanto tempo nas redes sociais se eu não li a Bíblia e não orei hoje? Será que eu devo usar o dinheiro para comprar uma coisa que eu quero muito, sabendo que aquele dinheiro já ia estar comprometido para outra coisa, ou se ele nem é meu? Às vezes passa um dinheiro na sua mão, você trabalha de uma forma que passa dinheiro e você acha que você pode devolver depois. Não vou pegar agora, ninguém vai ver, daqui a pouco eu devolvo. Será que eu devo me dar o prazer de ficar com tal pessoa se eu sou casado? Ou se eu sou solteiro? Ah, eu estou solteiro, ninguém vai ver, eu preciso satisfazer minha carne, então eu preciso e vou me satisfazer com aquela pessoa? E põe todo em jogo? Será que eu devo brigar? Será que eu devo ficar em casa mesmo precisando de um emprego? Mas agora eu preciso descansar, estou cansado, estou saturado, estou de saco cheio. Mas você precisa de um emprego. Você precisa trabalhar. O que Esaú fez não é muito diferente dessas coisas e de N coisas que a gente acaba fazendo porque a gente quer resolver o nosso problema agora. Eu preciso tirar essa tristeza, essa amargura, essa angústia agora. E aquilo que se o diabo aparecer na minha frente é capaz de eu vender minha alma. Porque eu preciso agora. Preciso resolver agora.
Então, mais uma vez eu pergunto, em que direção as suas escolhas diárias estão te conduzindo? Aonde você está indo? Aonde aquilo que você tanto pensa, tanto idealiza, tanta arte que você acaba fazendo está te levando? Terceiro ponto, terceira perspectiva, né? Jacó. Jacó, ele fugiu com a bênção conquistada, lembra? E para o lugar exato onde Deus queria que ele fosse. O pai dele e a mãe dele fez aquele bem bolado lá, que você vai conferir. Deixa eu ver onde está agora. No capítulo 28. Rebeca convence Isaac de uma forma mentirosa de mandar o filho dele procurar uma esposa em outro lugar, em outra cidade, em outra região que não fosse Canaã. Depois vocês precisam ler, porque se eu ficar lendo todos os textos, ia ficar muito extenso. Mas vocês precisam ler essa história, muito legal, muito bom, muito importante. Então, Jacó, ele sai fugido. E vai para outra cidade buscar uma esposa na cabeça de Isaac. Só que, na verdade, ele estava fugindo do irmão dele, porque o irmão dele falou que ia matar ele por aquilo que ele fez. Então, ele saiu fugido, com uma mão na frente e outra atrás, sem nada. Mas ele estava indo exatamente para o lugar que Deus queria que ele fosse. Exatamente para o lugar. As nossas atitudes erradas revela exatamente aquilo que a gente precisa ser transformado nas nossas vidas. Tudo aquilo que a gente faz de arte mostra, na verdade, a nossa verdadeira motivação, nosso interior, aquilo que somos capazes de fazer. E o alvo de Jesus, o alvo de Deus, é que a gente que a gente desfrute da metanoia de Deus, que é a renovação da nossa mente. O intuito de Deus é fazer com que nós sejamos cada vez mais parecidos com Ele, amém? Se nós somos cristãos porque nós imitamos e servimos a Cristo. Cristo? Amém? Vocês estão aí? Então, toda atitude errada que a gente faz revela exatamente onde a gente precisa ser transformado. Então, Deus estava pegando Jacó daquela trajetória toda errada e tentando trazer ele para o centro da vontade dele, porque Deus já tinha escolhido Jacó lá no ventre de Rebeca. Lembra que vocês leram isso comigo no capítulo 25? No ventre de Rebeca, antes de qualquer um fazer qualquer coisa, Deus já tinha escolhido Jacó. Já tinha escolhido ele. Então Deus precisava começar a cumprir o propósito dele, porque eu quero que vocês entendam uma coisa, grave uma coisa no coração de vocês. Não existe erro nenhum que vá roubar o propósito de Deus na sua vida. Sabe por quê? Porque você é um escolhido. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz para ela assim: você é um escolhido. Amém. Então, independente dos erros que estavam acontecendo até então, Deus falou assim: opa, mas eu ainda preciso cumprir o meu propósito. E eu preciso fazer esse homem virar um homem meu. Preciso fazer com que esse homem seja parecido comigo, porque eu vou levantar esse homem. Eu preciso que ele fique santo. Preciso que ele seja transformado. Então Deus estava consertando a trajetória dele. E qual que era a realidade de Jacó naquele momento? Sozinho, sem nada, no pó, um monte de sujeira, sem família, sem nada, perdeu tudo. E de repente ele estava num deserto sozinho. Simplesmente sozinho. E quando ele ficou cansado, ele foi dormir, e ele dormiu num travesseiro da NASA, de plumas
de ganso. Sei lá qual que é a pena de que bicho que o travesseiro é bom. O meu é NASA. Você é gostoso, você afunda assim, ele afunda e volta normal. Olha que delícia. É bom ter cunhado do ortobom. Então, foi assim? Essa daí era a realidade de Jacó? Ele estava dormindo feliz no travesseiro da NASA, era isso? Aonde que ele dormiu? Qual que era o travesseirinho confortável dele? A pedra. Literalmente a dura realidade de Jacó. A dura realidade dele. Será que você está se sentindo como Jacó nessa noite? Passando por uma dura realidade? Uma realidade que você não tinha idealizado de jeito nenhum? Qual realidade você está vivendo hoje? De Rebeca? De Esaú? De Jacó? Ele recebeu a promessa, acreditou nela, mas cometeu muitos erros. Será que você está assim? Você recebeu a promessa, acreditou nela, mas fez muitos erros, achando que estava fazendo a melhor coisa na época. Você achou que era a melhor coisa a se fazer. Mas você cometeu muitos erros. E agora está numa dura realidade. Nem todas as situações difíceis são resultados de erros, de pecados, eu quero deixar isso claro, tá bom? Mas nenhuma delas, seja por causa de algum erro, de algum pecado, ou porque simplesmente faz parte do propósito de Deus, nenhuma dessas situações difíceis, nenhuma, está fora do controle de Deus. Até os nossos erros estão dentro do controle de Deus. Porque Deus usa até isso. Nada acontece porque Deus descuidou. Nossa, Deus descuidou de mim, por isso que eu fiz esse monte de arte. Não, a gente tem que assumir as nossas responsabilidades, tá bom? Mas se você acredita e reconhece os seus erros, você se encaixa bem aqui no texto, que está em Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu Quem acha que foi chamado segundo o propósito de Deus aqui? Todos vocês foram chamados segundo o propósito de Deus. Amém? Todos nós. Mas naquela realidade dura de Jacó, Deus precisava confirmar aquilo para ele. Porque até então, ele só ouvia aquilo que a mãe dele falava. Filho, você vai dominar o mundo. Aí será que ele ficou pensando, será que era papo de mãe? Né? Que mãe fala, né? Você é o mais lindo do mundo, você é o mais especial do mundo. Apesar que a gente não deve fazer isso com os nossos filhos, viu? Porque a gente deixa os nossos filhos com um ideal maluco, que não acontece. Ele tem que saber qual que é a realidade, que ele é um filho maravilhoso seu. Tá bom? Mas é o assunto de outra ministração. Mas, em Gênesis 28, 15, Deus resolve aparecer para Jacó naquele momento duro da vida dele e manifesta e declara que tudo aquilo que ele prometeu para Abraão e tudo aquilo que ele prometeu para Isaac, ele ia cumprir na vida dele. E mais, ele dá mais um complemento e diz assim ainda: eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que hei de referido. Deus chega para Jacó, relembra as promessas que ele fez para o pai, para o avô, e fala para ele assim: eu vou fazer tudo isso na sua vida e vou fazer mais. Eu nunca vou te deixar sozinho e eu vou estar com você e te abençoando e cuidando de você em todo o tempo. Em todo o tempo. Se você acredita que você fez um monte de coisa errada, se você acredita que cometeu vários erros, mas você acredita que Deus está do seu lado e reconhece que você é um escolhido, essa promessa é para você também. Deus está dizendo aqui para você, querido, você errou. Mas eu quero te dizer, eu estarei com você a partir de hoje, todos os dias da sua vida. Vou te guardar, vou te proteger. Amém? Quem crê nessa promessa, aplauda o Senhor.
Todas as dificuldades e sofrimentos têm uma finalidade. Todas na nossa vida. E sabe qual que é a finalidade? A glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Tudo é para que a glória de Deus se manifeste na sua vida. O Senhor quer manifestar a glória dele na sua vida. E até as cacas que a gente faz, todos os nossos problemas, tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente vive, tem uma finalidade. É que a glória de Deus resplandeça na sua vida. Eu sei, por exemplo, que a minha luta é para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Eu sei que a realidade que eu estou vivendo hoje não é a realidade que eu idealizei. Uma coisa que eu contei para os meus discípulos, para a minha equipe de 12, porque eu estou pedindo oração e hoje eu quero pedir oração para todos vocês. O meu tratamento não está dando certo como eu imaginava. Estou tendo alguns probleminhas, né? E fez com que eu esteja parando o meu tratamento, por enquanto, momentaneamente. Mas essa não é a realidade que eu tinha idealizado. Essa palavra, queridos, primeiramente é para mim. Eu fiquei idealizando, não, Senhor, né? Orei por esse tratamento, orei para aquilo que ia começar, me sujeitei a um grupo de pesquisa lá para estar fazendo esse tratamento. E que eu comecei em maio. Desde maio, se eu não me engano, é a 3ª ou 4ª vez que eu tenho um problema com esse tratamento. E eu fico assim, Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor espera de mim? Então, era que eu penso assim, falei, meu Deus, acho que Deus não quer que eu me trate, não. Porque eu já tentei tantos tratamentos, mas eu sei que, independente do que aconteça, eu sei que vai acontecer aquilo que Deus está querendo que aconteça. Até eu ter começado esse tratamento, eu sei que foi propósito de Deus, porque eu orei muito e pedi confirmação do Senhor. Eu só sei que tudo o que está acontecendo é porque Deus quer manifestar a glória dele, amém? De alguma forma ou de outra. Na minha última consulta foi meia hora de consulta e 1 hora dando atendimento para o médico. Então ele está se abrindo para a palavra. Eu falei, Deus, algum propósito tem. E eu estou crendo nisso. Então eu queria que você estivesse orando por mim, pelo meu fígado, pelo meu cérebro. Queria que vocês estivessem orando por mim, pela minha saúde, para que Deus manifeste a glória dele mesmo na minha vida, amém? E eu sei que, embora às vezes a gente está vivendo uma realidade, uma dura realidade, aquilo que a gente talvez não esteja querendo, talvez por erros, talvez por não erros, não importa a raiz do problema que você está vivendo hoje. A única coisa que eu sei que importa é que Deus hoje está falando para você que Ele está do seu lado. E que Ele vai cuidar de você em todo momento. Amém? Em nome de Jesus. Jacó, ele saiu da casa dele sem nada. E ficou 20 anos trabalhando para Labão. Lá ele foi humilhado. Lá ele foi feito de bobo. Lá ele foi tudo naqueles 20 anos vivendo ali junto com Labão. Mas quando Deus mandou ele voltou próspero. Ele voltou com família. Por falta de com 2 esposas. Voltou para lá com filhos, com propriedade, com animais, com empregados. Ele voltou restituído. Mas ele passou 20 anos de luta. E nesses 20 anos, Jacó foi fiel ao Senhor. Ele orava ao Senhor, ele buscava ao Senhor. Quando temos uma vida de intimidade com Deus, buscando sempre o seu caminho e a sua vontade, nós podemos acreditar que Ele está cuidando da gente. Você pode acreditar. Se você está tendo uma vida de intimidade com Deus, você está buscando essa intimidade, isso quer dizer que Deus está cuidando de você. Hoje a palavra está aqui nos convidando, na verdade, para a gente começar a ser livre. Sabe aquele livre do peso? De tomar decisões, livre do peso de daquela pressão que você tem, de você fazer as coisas certas ou não fazer coisa certa. Hoje, Deus está te convidando para você confiar inteiramente nele. E se você confiar inteiramente nele, os bons propósitos dele vão se concretizar na sua vida.
E você não vai ficar angustiado. E você não vai ficar ansioso. Porque você simplesmente está confiando nos propósitos de Deus. Tudo que está acontecendo comigo faz parte do propósito de Deus. Tudo que está acontecendo com você faz parte do propósito de Deus. Vocês creem nisso? Amém? Sabem qual que é a realidade que a gente deve buscar, meus queridos? No hoje, fazer exatamente aquilo que Jesus faria. Essa é a realidade que a gente tem que buscar. Aconteceu alguma coisa, você pensa, o que Jesus faria nesse momento? É essa a realidade que você tem que buscar, e só essa. O seu futuro, a Deus pertence. Nós não temos dimensão daquilo que Deus tem planejado para nós. Mas a gente precisa aprender a confiar nele. E a confiar na sua palavra. E realmente acreditar que ele está cuidando de você. Sabe aquele livro, Em Seus Passos, o que faria Jesus? Quantos leram? Que pouquinho. Gente, esse livro é tremendo. É maravilhoso. Acho que a pastora Tati até tem na livraria. Você tem, pelo menos tinha. Chama Em Seus Passos o que faria Jesus. Uma congregação inteira é convidada a... Como é que fala? A fazer esse desafio, fazer esse propósito. De você chegar e falar, por um mês, se eu não me engano, fazer o desafio de assim, ó, nesse mês eu só vou fazer alguma coisa antes de perguntar o que Jesus faria. O que Jesus faria na minha situação agora? E as pessoas começam a mudar toda a rotina delas. Começam a transformar a vida delas, cheia de bênção, porque Deus vai abençoando, mas cheia de desafios. Eu lembro que me marcou uma questão assim de um estabelecimento, que ele é dono de um restaurante, se eu não me engano, e ele falava assim, será que Jesus venderia bebida alcoólica no restaurante dele? Será que Jesus venderia cigarro? E ele começou a fazer esse desafio, e o cara largou tudo, parou de vender todas essas coisas, as pessoas falando para ele que ia quebrar. E o livro fala, é um livro fictício, tá? Mas o livro fala que nesse desafio a pessoa foi lá e começou a vender mais do que ele vendia antes. Eu sei que Deus pode fazer infinitamente coisas maravilhosas na sua vida e na minha vida a partir do momento que a gente para e fala, Jesus, o que o Senhor faria nessa hora? Nós temos que tomar o cuidado, porque às vezes a gente, né, é tão ligado a um líder, por exemplo, e a gente fica pensando, nossa, o que meu líder faria nesse momento? Não é essa a pergunta que você tem que fazer. Você tem que pensar o que Jesus faria nesse momento. Não o seu líder de célula, seu líder 12, pastor. Você tem que pensar o que Jesus faria. O que Jesus faria nessa hora? Nesse momento que você está passando. Então, essa é a realidade que a gente tem que buscar. A nossa realidade é viver o centro da vontade de Deus. Quantos de vocês acreditam que o nosso futuro é fruto das nossas escolhas? Quantos de vocês acreditam? Eu acredito, para mim é fato. Se o futuro é fruto das suas escolhas, se você escolhe fazer o que Jesus faria, qual você acha que deve ser o seu futuro? O centro da vontade de Deus. O propósito de Deus. É isso que vai ser revelado na sua vida. É isso que tem que dominar o seu coração. É isso que você deve estar preocupado todos os dias. É isso que deve dominar a sua mente. É fazer o que Jesus faria. É andar em santidade. Não negociar princípios. Viver na verdade. Viver na verdade. Viver na verdade. Amém? Nós podemos e temos que confiar no caráter de Deus, tá bom? E para encerrar, eu quero falar com vocês sobre Peniel. Amém. Sobre Jacó no Peniel. Gênesis 32, de 24 a 32. Diz assim, ficando ele só, Jacó, né? Ele lutava com ele, um homem, até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este, deixe-me ir, pois já começou o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei ir se não me abençoares. Perguntou-lhes, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó.
Então disse: já não te chamarás mais Jacó, e sim Israel, pois como um príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: dizer, rogo-te, como te chamas? Respondeu-lhe: por que perguntas o meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessara Peniel e manquejava de uma coxa. Então aqui a gente está falando que Jacó ele briga com Deus. E ele sai manco para sempre. Agora aqui nós vamos falar de outra realidade. De uma outra realidade que Jacó começou a viver. Às vezes a ferida, por incrível que pareça, é um ato especial de Deus, da graça dele. Vocês sabiam disso? Jacó ele não cedia na briga. Jacó ele quis brigar com Deus e ele brigou. Ao ponto de o anjo, Deus, né, não sei exatamente o que foi, mas ele simplesmente teve que golpear Jacó, porque ele estava teimando, ele não deixava ele ir embora. E eu acredito que essa ferida, né, fez com que Jacó ele tivesse a consciência e tivesse essa lembrança dessa luta, de que ele não ia mais poder andar com as suas próprias forças, porque a Bíblia fala que ele ficou coxo. Ele saiu mancando. Então aquilo a partir daquele dia, Jacó teve uma nova realidade. Ele tinha essa realidade, ele tinha uma ferida no seu físico. Ele tinha uma marca. Que essa marca que ele carregou é uma marca que fez com que ele se lembrasse desse momento. De que ele era dependente de Deus. Dessa luta com Deus. Deus queria fazer com que ele se lembrasse dessa dependência. De que ele precisava dele. Quantos de nós precisamos acabar sendo feridos pela mesma razão? É fácil confiar nas nossas forças e nas nossas habilidades. Não é mais fácil? Você falar assim, pronto, vou fazer então, para mim, eu quero sair fazendo, eu quero sair tomando atitude, eu quero sair tomando decisão, eu quero resolver. Meu lema é resolver. E muitas vezes eu me prejudico com isso. Eu tenho uma dificuldade pelo meu caráter, pelo meu temperamento. Então, às vezes, para mim é mais fácil eu confiar naquilo que eu tenho que fazer do que você ficar lá esperando Deus falar. Do que você esperar Deus agir, do que você esperar Deus fazer na sua vida. Então, às vezes a ferida, seja ela uma ferida física, seja uma ferida emocional, seja uma frustração, porque os seus planos não foram concretizados, nos ajuda a nos apegarmos a Deus novamente. Essa ferida fez Jacó a entender que ele precisava de Deus novamente. Amém? Isso nos torna mais dependentes de Deus. Paulo também tem um exemplo disso. 2 Coríntios 12, 7. Diz, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de que não me exalte. Então, uma revelação aqui para as nossas vidas é que bom que Deus não nos nega de ferir a gente se precisar. Porque Deus é Pai. Se for para o nosso bem, talvez Ele permita que você se fira. Talvez Ele te fira, como Ele feriu Jacó. Romanos 8:32 diz assim, aquele que não poupou seu próprio filho, antes de todos nós o entregou, porventura não vos dará graciosamente com ele todas as coisas? Foi para o bem de Jesus, Ele não poupou Jesus. Se for para fazer com que você pare de ser teimoso e entre nos propósitos de Deus, Ele vai permitir uma ferida na sua vida. Se você continuar teimoso brigando com Deus. Como Jacó fez. Em Romanos 8:36 diz, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte a todo dia, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. As dificuldades não são necessariamente obstáculos para nós, mas muitas vezes é o caminho determinado por Deus. E o que nós devemos fazer?
Se Deus escolher nos dar uma ferida hoje, porque a gente está sendo teimoso e não está conseguindo buscar a verdadeira realidade que Deus quer. Se a gente fica querendo brigar e falar, não, essa é a realidade que eu quero. Eu não vou me render, eu quero essa realidade, uma realidade diferente da sua, Deus. O que nós vamos fazer? Fazer como Jacó. Jacó usou a pedra para fazer um altar. E Jacó usou essa ferida nele para se aproximar de Deus. E não repetir mais o mesmo erro. Em que nós poderíamos nos tornar se permitirmos que cada ferida nos leve para mais perto de Deus? Aonde a gente iria chegar se a gente permitisse que cada ferida nos aproximasse mais dele? Vocês já pensaram nisso? Porque muitas pessoas não conseguem administrar a ferida que recebem. As pessoas preferem amaldiçoar Deus, como a mulher de Jó. Então hoje eu queria que você fechasse seus olhos. O Ministério de Louvor já pode vir aqui. E eu queria que você pensasse na sua realidade hoje. Feche os olhos, queridos. Pode fechar. Qual realidade você está vivendo hoje? Você acha que você está vivendo uma realidade fruto dos erros? Você acha que você está vivendo uma realidade fruto dos seus desejos? Você acha que você está vivendo uma realidade fruto da sua teimosia? Você acha que você está vivendo uma realidade porque você tomou as escolhas certas? Nessa noite, eu creio que o Espírito Santo está neste lugar, amém? E eu creio que Ele quer se aproximar de você nessa noite. Eu sei que Ele está aqui e Ele quer ter um encontro com você nessa noite.